Oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para compartilhar pincéis que eu não dava o real valor que eles merecem. O que é isso, Nath? Como assim? Eu tinha os pincéis aqui, usava de vez em quando, mas assim não dava o real valor, sabe? Não vi o potencial que aquele pincel tinha e hoje em dia estou eu aqui pagando a língua, comprando vários do mesmo formato e dando mil e umas funções para eles nas minhas maquiagens. Enfim, vocês vão entender ao longo aí do vídeo conforme eu for explicando cada pincel. Se você tem algum formato de pincel que você não dava o real valor dele, você achava que, sei lá, que você não ia usar muito, que não tinha muita função, e hoje em dia você é apaixonada por aquele formato de pincel, aquele tipo de cerda, compartilha com a gente aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Aí você aproveita também e deixa teu like se você gostou desse tipo de vídeo. E também aqui na caixinha de descrição eu vou deixar alguns vídeos onde eu falo sobre outros tipos de pincel, como o pincel de esfumar, você dá uma conferida também. E se inscreva aqui se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe sempre os vídeos primeiro. Bora lá falar de pincel. Pois muito bem, se você chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Nath Souza, sou maquiadora há 8 anos e ao longo desses anos eu venho ministrando cursos de automaquiagem, curso de aperfeiçoamento e curso para as pessoas que desejam iniciar na profissão maquiador. E agora eu tenho um curso online onde eu compartilho todo o meu método, minhas técnicas e as minhas experiências ao longo desses anos. Nesse curso você também conta com a minha assessoria através do WhatsApp. Então ficou com dúvida de alguma técnica, de algum produto, quer algum conselho, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp. Ficou interessado, quer se tornar o meu aluno? Clica no primeiro link que está aqui na caixinha de descrição desse vídeo, que você vai lá para a página do curso e tem acesso a todas as informações. Pois muito bem, vamos começar, gente. Eu vou começar aqui falando dos pincéis que é utilizado, né, para esfumar. Mas você pode usar para qualquer coisa. Eu já falei várias vezes aqui no canal que a função do pincel quem dá é você. Se é um pincel de esfumar e você gosta de aplicar corretivo e ele funciona para você, tá tudo bem. Mas esses pincéis são de esfumar, só que de tamanhos menores, são bem pequenininhos. O que acontece? Quando eu comecei a maquiar, não tinha o pincel rabo de cavalo. Na verdade tinha, só que não tinha tantos assim disponível, né? Então eu me virava com o que eu tinha. E aí eu descobri o pincel de esfumar, o famoso rabo de cavalo, que ele é mais arredondadinho assim. Aquele pincel é o meu preferido, gente. Assim, pra mim é o melhor. Eu tenho vários. Já fiz vários vídeos falando sobre esse tipo de pincel. Vou deixar linkado os vídeos que eu falo de pincel de esfumar aqui na caixinha de descrição, caso você queira conferir. Só que aí o mundo da maquiagem foi evoluindo, novas tecnologias, muitos produtos diferentes, técnicas diferentes, novidades diferentes, e os pincéis foram ganhando formatos cada vez diferentes, cada vez mais para facilitar a nossa vida na hora da maquiagem. E aí, de uns tempos pra cá, os pincéis menorzinhos para esfumar começaram a fazer muito sucesso realmente para esfumar, porque até então você viu um pincel desse pequenininho aqui e pensava, isso aqui é para aplicar sombra na parte de baixo, eu nunca vou esfumar uma sombra mesmo aqui na parte de cima com um pincel desse tamanho. E aí você vai esfumar, você vai utilizar. E quando eu comprei o kit que veio esse pincel pequenininho, que é o kit da pausa para feministas, e eu comecei a usar esse pincel, eu simplesmente me apaixonei. Porque assim, o pincel rabo de cavalo, ele vai esfumar a tua maquiagem, ele vai deixar aquele efeito bonito. Só que esse aqui, ele vai dar uma precisão e esfumar a tua sombra. Então assim, vamos supor, você vai aplicar o preto. E aí você deposita aqui no cantinho. Ele aplica exatamente onde você quer e vai fazendo o trabalho de esfumar, concentrando naquela região que você deseja. Espero que dê pra entender. Vou tentar explicar melhor. Vamos supor que eu fiz um esfumado marrom, tipo a maquiagem que eu tô agora, né? Esfumei vários tons de marrom, criei um degradê legal. Só que eu quero vir com um pretinho. Com esse pincel de esfumar pequenininho, com cerdas menores, eu consigo vir intensificar aqui essa minha maquiagem com uma sombra preta e deixar o preto bem concentradinho na região que eu quero, só que sem ficar marcado e sim esfumado, sabe? Isso era uma coisa que o pincel rabo de cavalo você consegue fazer, mas dificulta um pouco mais, sabe? Porque ele é maior, ele é mais gordinho. E agora com esses pincéis menorzinhos, facilita a nossa vida. Não só pra isso. Vai esfumar um delineado, vai fazer um delineado esfumado. Esse pincel é maravilhoso, que ele vai esfumando e vai dando a precisão que você precisa para aplicar a sombra. Eita, estouraram o rojão aqui. Vai esfumar uma sombra abaixo da sobrancelha. Ele dá a precisão que você precisa e esfuma já essa sombra. Então, assim, me apaixonei por esses pincéis nesse formatinho. Esse aqui foi... Eu já tinha um outro, só que ele não era tão bom. Esse foi o primeiro
pincel de esfumar menorzinho bom que eu tive, que foi desse kit da Pausa pra Feminista, que inclusive já tem resenha aqui no canal. E aí eu comprei esse e desde então minha coleção foi aumentando, né? No kit vem 2, eu já comprei 3, eu sempre procuro esse formatozinho assim, que ele é um oval mais esticadinho assim, sabe? Com poucas cerdas. Gente, e assim, é muito bom pra você esfumar aqui o finalzinho do olho, esfumar o delineado, como eu já falei. Nossa, é muito versátil, porque ele te dá a precisão da onde você precisa aplicar a sombra e ele já vai esfumando, entendeu? Ele já vai deixando aquele esfumado bonito, então ele não fica marcado, né? Aquele pincel que você aplica a sombra e não consegue esfumar, não. Você aplica e você consegue trabalhar com ele, sabe? Então, isso pra mim conquistou meu coração e agora já tenho esses, quero mais, porque cada dia que passa eu tenho usado muito esses pincéis, esse tipo de pincel, até pra esfumar aqui embaixo, que era a função que, né, a maioria do pessoal achava que servia esse pincel, mas pra aplicar aqui no cantinho, pra trabalhar mais o esfumado do côncavo, quando vai fazer um cut crease, pra você que gosta de fazer maquiagens mais trabalhadas com vários recortes, vários tipos de esfumado, esses pincéis aqui são maras. Então é um pincel que eu paguei língua, que eu achei que eu não ia comprar muitos. E agora eu tô aqui, né, quase montando uma coleção. Outro formato de pincel que há um tempo atrás eu achava que eu não ia comprar muitos, que se eu tivesse um já tava bom. E eu só ia usar para varrer, que é o pincel vassoura. Né, estou eu aqui pagando a língua, né, mordendo a língua, porque hoje eu tenho diferentes tamanhos. Olha esse petitiquinho, que bonitinho, gente. Eu tenho um maiorzão que tá ali. Tem um maiorzão que é bem vassourona mesmo, assim, que eu uso ele pra varrer mesmo. Tem esse daqui que dá pra você aplicar o iluminador, dá até pra você aplicar o blush, dá pra você fazer um monte de coisa quando você quer marcar mais o contorno aqui assim, fazer aquela técnica que vem com bastante pó aqui embaixo do contorno pra deixar bem marcado. Você também consegue fazer com esse daqui, pra varrer também as coisas, as poeirinhas que caem no rosto. Então, tô eu aqui, comprei outro pincel, esse aqui já é velhinho, já é bem antigo, e agora eu comprei esse menorzinho aqui, porque eu queria um pincel lequezinho pra aplicar bem o iluminador aqui em cima do arco do cupido, que é um lugar que eu gosto bastante de aplicar iluminador, aplicar aqui, às vezes aplicar um pouquinho no nariz, o iluminador ele vai dar a precisão que eu preciso, e eu já vi algumas pessoas utilizando esse formato de pincel pra fazer o recorte do côncavo e aplicando algumas sombras cremosas. Também já vi pessoas utilizando assim, ainda não testei desse jeito até então, só tenho aplicado iluminador e aplicado algumas sombras aqui no cantinho interno com esse pincel, assim, quando eu quero uma sombra clarinha, bem esfumadinha, eu vou aplicando com ele. Pra iluminar aqui abaixo eu também já usei. Então assim, gente, paguei a língua total, entendeu? Com esse pincel leque. É um pincel já bem conhecido, ele tem vários kits tradicionais e eu achava que eu só ia utilizar para varrer mesmo, e hoje em dia tem várias funções, você consegue dar várias funções para esse pincel aqui, sabe? Tenho agora diferentes tamanhos, enfim, paguei língua. E aí, por último, o último modelo que eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu paguei a língua, é o pincel de delinear, bem fininho. O que acontece? Quando eu comecei a maquiar, era muito famoso o pincel chanfrado para você delinear. E na época eu lembro que eu até procurava alguns pincéis bem fininhos assim para delinear, só que não tinha tanta tecnologia, então ou o pincel ele era mole demais e não dava a precisão que você precisa para fazer o traço, ou o pincel era duro demais que você não conseguia, não era um pincel assim maleável para você fazer todo delineado. E aí o tempo foi passando e eu sempre fui usando o pincel chanfrado, que tava ótimo, que é maravilhoso também, até que um belo dia, minha irmã me apresentou este pincel, que é um pincel de unha. Ela tava mexendo lá, fazendo a unha dela, eu vi esse pincel e falei, nossa, esse pincel acho que dá pra fazer um delineado, hein? Acho que rola. Peguei para testar e rolou muito, amei fazer o delineado com esse pincel bem fininho. Esse daqui, como eu disse, ele é de unha, ele é para fazer decoração de unha, então ele não é molengo demais e também não é duro demais, então ele dá a precisão que você precisa, ele é maleável, nossa, amei. Virou meu pincel preferido de delinear, amo. Ainda às vezes eu uso o pincel chanfrado, principalmente às vezes para preencher o delineado de gatinho, mas para fazer o desenho bem certinho do delineado, o esqueleto do delineado, esses pincéis fininhos são os melhores. E aí, o que acontece? Achei esse daqui que é um de unha, eu falei, não, desse estilo de pincel bem fininho só vai funcionar os de unha, porque de maquiagem mesmo é muito molengo, né? Não vou encontrar. E aí, o que aconteceu? Paguei a língua, né? Paguei a língua. E encontrei, gente. Hoje em dia temos pincéis bem fininhos, com uma boa qualidade aí, né? E tipo assim, eu falo paguei a língua, gente, porque eu tô há 8 anos trabalhando com maquiagem, sabe? Então assim, tinha algumas manias, eu tinha algumas manias que eu fui criando ao longo desses anos.
com o tempo a gente vai quebrando manias, vícios, né, alguns preconceitos com os pincéis, por exemplo, como é o caso do pincel vassoura, enfim. E voltando a falar aqui do pincel de delinear. E aí eu fui na 25 e vi esse pincel aqui da Macrilan, que é o B145. Aí eu falei, nossa, olha, ele é bem fininho, acho bacana, vou comprar pra testar fazer o delineado. Se não funcionar, se ele for molenga demais, a gente dá outra função pra ele, sei lá, pra fazer contorno dos lápis, enfim, a gente arranja alguma coisa pra ele fazer, entendeu? O que aconteceu? Que ele é maravilhoso, assim. Desse estilo de pincel, eles têm essa versão que é a maior e tem a versão que é menor, que eu também comprei, né? Porque eu gostei muito dessa versão maior. Ele não é o pincel super molenga, tipo, que você não vai ter a precisão que você precisa, não é super duro. Tem a quantidade de cerdas necessárias para você conseguir fazer um traço de um delineado. Então, assim, amei. Aí eu tava esses dias, né? Isso, na verdade, faz tempo, andando na 25 e encontrei a versão menor. Tá vendo a diferença? Esse pretinho tem as cerdas maiores e o branquinho tem a cerda menor para fazer o delineado. E amei ainda mais, principalmente para você delinear quem tem a pálpebra bem pequenininha, bem gordinha. É maravilhoso, porque ele é bem pequenininho, então ele te dá a precisão exata que você precisa para fazer o delineado. E aí agora eu deixei meus pincéis chanfrados de lado e tenho usado muito esses daqui. Bom, gente, esses são os formatos de pincéis que, né, eu tinha aqui no meu kit, mas não dava muita atenção pra eles, sabe? Não dava o real valor que eles têm. Usava, às vezes, assim, só pra usar mesmo, pra substituir algum outro pincel, e hoje tem se tornado os meus queridinhos. Pode ser que daqui a algum tempo eu volte falando que eu não gosto mais desse tipo de pincel, porque maquiagem é um negócio assim, gente, você vai aprendendo novas coisas, você vai aprendendo a lidar com novos tipos de pincéis, de produto, e o teu gosto, a tua técnica vai mudando, e por isso que é muito importante que você estude bastante a maquiagem, pra você estar sempre evoluindo junto com os produtos, com as técnicas, com os pincéis, com as esponjas, evoluindo junto com esse mercado, entendeu? Então hoje tô eu aqui falando desses pincéis menorzinhos que eu achava que, né, que lá no começo não ia fazer diferença nenhuma pra mim. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem algum pincel que você não entendia muito bem a função, não dava o devido valor a ele, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Compartilha aí comigo que eu vou adorar saber. E a gente se vê no próximo vídeo com esse tema, né? Porque se tem uma coisa nessa vida que a gente faz é o quê? Apagar a língua. Então é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!